Muito bem, um feliz sábado a todos. É bom estarmos juntos novamente para estudarmos a palavra de Deus. Hoje, um novo tema, né? Estamos iniciando um tema novo. É um livro muito cativante, o livro de Daniel. Daniel foi um homem de Deus, um homem inspirado, um homem que Deus revelou o futuro a ele. E ele registrou isso em livro para mostrar a presciência de Deus sobre todas as coisas, né? As profecias que iriam acontecer no futuro, algumas delas já aconteceram e se confirmaram exatamente como ele descreveu. Então vai ser um bom estudo e eu penso que a gente vai crescer bastante no conhecimento da palavra de Deus. O título do livro, né, leva o nome do autor, Daniel. Isso era um costume que a gente vê no Velho Testamento, né? Era uma prática do Antigo Testamento de dar nome do livro, o nome do seu autor, né? A gente vê isso daí nos livros de Josué, de Samuel, de Jó, que levam o título do seu autor. Não necessariamente o autor escrevia o livro, né? Às vezes era um escriba, ele editava e a pessoa escrevia. Mas o caso aqui de Daniel, foi o próprio Daniel que escreveu o livro, né? Que leva o seu nome. A autoria do livro de Daniel, eu quero dar um preâmbulo aqui, antes da gente entrar no estudo do livro, para que você tenha uma visão assim do contexto histórico, do tempo em que viveu Daniel, né? Qual eram as condições que eles estavam vivendo ali, para você ter uma ideia da história, né? Para vocês, é bom sempre quando a gente vai ler a Bíblia e ter essa noção do livro que a gente está lendo, né? Por exemplo, quando você vai ler algum dos evangelhos ali, ou João, ou Mateus, Lucas, Marcos e tal, é bom você ter uma ideia daquele contexto ali que estava sendo escrito, né? Porque aí abre a mente para você ter uma visão melhor daquilo que você está lendo, né? Então eu quero dar essa visão, assim, fazer um bom resumo aqui do contexto do livro de Daniel, que é para a gente poder depois entrar no estudo do livro propriamente dito, né? Existe uma discussão, e isso acontece nos livros quase que todos da Bíblia, no mundo cristão, de quem é que escreveu tal livro, e alguns acham que é um, outros acham que é outro e tal, né? Então, no caso de Daniel também tem essa discussão aí, mas o que predomina é que tanto judeus como cristãos aceitam que foi realmente Daniel quem escreveu, tá certo? Então, fica latente que Daniel realmente foi o autor do livro, né? E quais são as evidências que a gente tem para achar que foi ele realmente? No próprio livro a gente encontra algumas evidências. As declarações que Daniel faz no livro, ele fala na primeira pessoa, né? Então, eu, Daniel, estava à noite, né? E tive a visão e tal. Eu, Daniel, adoeci, fiquei uma semana de cama, né? Sem poder tratar dos assuntos do rei e tal. Então, ele trata na primeira pessoa, narrando a experiência que ele viveu. Então, é uma primeira evidência de que foi ele realmente quem leu. Na verdade, tem um texto lá dele, de Daniel 12 e o verso 4, eu quero ler aqui rapidinho, se você quiser acompanhar aí, Daniel 12 e o verso 4. Ele recebeu uma ordem de Deus
para poder preservar o livro, né? Então, é interessante isso aqui, ó. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela esse livro, né? Então, é uma evidência de que ele estava escrevendo um livro, estava escrevendo, estava narrando, né, os fatos. E Deus diz assim, encerra e fecha esse livro aí, porque tem profecias aí que é para dar dias muito distantes e tal. Uma outra evidência de que Daniel escreveu esse livro e que esse livro é verdadeiro, porque há os instrumentos de Satanás por aí, chamados de filósofos, teólogos, né, que duvidam de que isso realmente aconteceu, né, de que Daniel, que essa visão, essas profecias que eram do futuro, isso teria sido dado a algum homem, porque eles dizem que o homem não tem capacidade nenhuma de prever o futuro. E é verdade, o homem não tem. Mas aqui é Deus quem conhecia o futuro e que revela, não é? A ele, a Daniel. E Daniel, então, escreveu aquilo que Deus revelou a ele. As visões, ele diz isso, eu estava lá e tive a visão, não é isso? Igual a João quando escreveu o Apocalipse, né? Então, esse fato aqui do 12, verso 4, essa ordem que ele recebe, ela é uma evidência de que ele estava escrevendo realmente um livro. Sela esse livro, fecha, que isso é coisa do futuro. Tá certo? Uma outra evidência muito significativa está em Mateus. Pegue sua Bíblia aí, Mateus 24:15. Mateus 24:15. É Jesus falando aí. Mateus 24:15. Acharam? Ó, Jesus é quem está falando. Se você olhar o contexto aí, né? Você vai ver que é Jesus que está falando. Ele está falando dos sinais da destruição de Jerusalém e tudo mais. E aí ele diz aí, ó, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Jesus faz referência a Daniel como profeta e ao livro de Daniel, porque ele diz, quando você vê essa abominação acontecer, essa abominação que Daniel se referiu, que Daniel deu a profecia lá, então, aí você continuar lendo, você vai ver que Jesus está falando da destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Na verdade, Jesus aqui também está proferindo uma profecia, porque Jesus está falando isso de algo que aconteceria no futuro, que era a destruição do templo de Jerusalém, né? Pelas tropas ali de Tito. No ano 70, Jesus... Prova absoluta de que Daniel existiu, Daniel foi um profeta, ele escreveu o livro e ele relatou as profecias que iriam acontecer. E Jesus vem e confirma tudo isso. A veracidade. Aliás, Jesus faz isso em diversas ocasiões, né? Citando livros do Antigo Testamento, dando credibilidade àqueles autores, né? A Bíblia, então, é fantástica e ela é um todo, né? Há pessoas que creem somente no Antigo Testamento, outras não consideram o Antigo, só consideram o Novo Testamento, outras consideram parte do Novo Testamento, só os 4 evangelhos, é o que interessa. Então as pessoas desmembram a Bíblia com seu próprio gosto, né? Mas a Bíblia é um todo, né? Nós cremos na Bíblia como um todo. Esses 66 livros que foram reunidos no cânon bíblico, nós cremos que Deus foi quem orientou para que eles ao longo da história, eles se juntassem e formassem a palavra de Deus, que é o que nos guia, não é? Então, Jesus confirmou aí, e essa profecia que Jesus citou aí em Mateus, ela está lá em Daniel 9:27, depois você pode conferir.
Daniel falando da abominação desoladora que viria sobre o povo. É muito interessante. Aí Jesus cita essa passagem de Daniel 9:27, né? Aliás, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente lê Daniel e vê Daniel na cova dos leões, por exemplo, a gente aprendeu muito desde criança, né? Daniel na cova dos leões, essa historinha muito repetida para as crianças. A gente tem uma ideia de que Daniel era um jovem ali que foi jogado na cova dos leões. Daniel já estava com 85 anos ali. Foi uma judiação fazer isso com um senhor idoso, de jogá-lo na cova dos leões. Então, Daniel passou a vida toda cativo no reino de Babilônia, né? E ele foi registrando essas experiências. Agora você imagine, ele com aquela idade e saber que as coisas iriam se desenrolar por 2.300 anos ainda, e depois disso ainda mais, sei lá eu quantos anos, já se passaram agora quase 200 anos, não é? De 1844, e eu acho que isso ia entristecer o coração de Daniel. Ele ia falar: puxa vida, vai demorar muito para o Senhor resolver o problema aqui do pecado e tal. E aí Deus falou: ó, sela, isso aí é coisa para o futuro, não te interessa, né? Agora tem um detalhe: Daniel foi uma das poucas pessoas que morreu com a certeza da salvação. Porque a gente vai ver aqui depois, mais lá para o finalzinho do livro, Deus fala para ele: você vai dormir, mas vai acordar para receber o galardão. Ele morreu com a certeza da salvação. Não é uma bênção? Já pensou você estar no leito de morte e Deus te dá uma visão de que você está salvo? Com a certeza também da segunda vinda de Jesus. Com a certeza da salvação, que ele estaria entre os salvos. Então, Daniel deve ter morrido feliz. Daniel foi um homem de Deus, né? Um dos mais impressionantes personalidades que já viveu aqui, né? Alguém me disse isso, eu não achei ainda, até também não fui procurar ainda direito, mas alguém disse que Ellen White fala que a alma que mais se assemelhava a Jesus era a alma de Daniel. Era Daniel, dada a sua experiência toda e tal. Você vê que também a Bíblia não relata nenhum pecado de Daniel, assim como não relatou de Jesus. É muito interessante. Muito bem, continuando aqui, o livro de Daniel ele tem duas seções distintas no livro todo. Do capítulo 1 ao 6 é basicamente história. Lembra que eu disse aqui? Quando você lê a Bíblia, você precisa saber se você está lendo história, se você está lendo poesia, se você está lendo profecia, está lendo cartas, tudo isso tem uma diferença, não é? Se eu estou lendo história, é história, é o que aconteceu. Não tem muito o que questionar ali. Ou você acredita que aconteceu ou não, não é? Por exemplo, por que isso é importante? Porque às vezes as pessoas, elas confundem o que estão lendo. O cara está lendo uma história, por exemplo, a Bíblia relata que Miriam, quando a Miriam dançou uma vez, não é isso? Eles atravessaram o mar vermelho do outro lado. De tão feliz que ela estava, ela começou a dançar, não é? Aí alguém chega e fala assim: não, tá vendo que dançar pode? Dançar pode, está na Bíblia. Mas a Bíblia está narrando o que uma pessoa fez, tá certo? É uma história. Não está dizendo que Deus aprovou e nem mandou ela dançar. Davi viu a mulher nua tomando banho, mandou buscar e se deitou com ela. É uma história. Então, as duas sessões do livro de Daniel, a primeira, do capítulo 1 ao 6, é história, conta a história, conta o que estava acontecendo, e depois, a partir do 7, é profecia. Aí, daí para frente, é profecia, tá certo? Então, nós vamos estudar aqui o início até o 6, ponha na sua cabeça de que nós estamos analisando história, o que aconteceu. Agora, quando a gente entrar a partir do 7, aí nós vamos analisar profecias. Daniel recebe a profecia, escreve e a gente vai analisar para ver o que é que
estava sendo dito, o que ia acontecer e depois confirmar aquelas que já ocorreram, o fato de que realmente era uma presciência de Deus, né? Tá certo? E a gente está aqui falando de evidências, né, do livro. Estamos fazendo um resumo antes para a gente ter uma ideia da autoria do livro, em que contexto ele foi escrito, para poder a gente ter uma boa visão desse contexto antes de entrar no estudo do livro propriamente dito. Evidências da veracidade do livro de Daniel. Vocês já ouviram falar dos pergaminhos do Mar Morto, não é? Foi um achado ali em 1947, um pastor de cabras lá, pastoreando lá as cabras e tal, descobriu uma caverna, e nessa caverna eles descobriram uma série de ânforas, aqueles vasos grandes de barro, lacrados, fechados e tal, e dentro deles manuscritos da Bíblia, diversos manuscritos, foi um dos grandes achados arqueológicos. Então, eles resgataram todos esses livros, e numa das cavernas, e numa dessas ânforas, tinha o livro de Daniel, partes do livro de Daniel, né? E eles resgataram esses documentos, eles foram bem preservados, porque estavam bem lacrados, num fundo de uma caverna, né? Aqui o ambiente ali contribuiu para preservar. E depois que eles resgataram esses documentos, começaram agora a comparar com a Bíblia atual que nós temos. E por que isso é importante? Porque muita gente não acredita na Bíblia, porque acha que a Bíblia foi adulterada ao longo do tempo. Porque veja, nós não temos mais nenhum pergaminho, nenhum escrito da Bíblia original. Nenhum. A Bíblia foi escrita há muitos milênios. Tá certo? Os mais novos que foi do Novo Testamento foi escrito há 2000 anos, aproximadamente. Então, nós não temos mais nenhum escrito original, nem em papiro, nem em pergaminho, e nem em nenhum outro material. O que nós temos? Temos cópias das cópias das cópias das cópias. Porque as pessoas iam copiando para poder preservar. Tá certo? Então, muita gente acha que esse fato de copiar foi adulterando. Cada vez que um copiava, mudava alguma coisa, mudava o sentido do texto e tal. Por isso esse achado e outros, né, da arqueologia, muitos achados da arqueologia, eles são importantes porque eles confirmam. É o caso daqui que a gente está falando aqui de Daniel. Foram encontrados textos de Daniel que estão preservados com o que nós temos hoje. Pouquíssimas diferencinhas, tal, que não muda o texto, não muda o sentido do texto. Então, isso nos dá uma segurança de que Deus agiu no sentido de preservar a sua palavra para chegar nos nossos dias. Tá certo? Eu creio muito nisso, que Deus atuou durante a história para preservar a palavra de Deus até os nossos dias. Satanás atacou muito a palavra de Deus e tentou impedir que ela avançasse e chegasse na mão da humanidade. Né? Na Idade Média, as Bíblias foram queimadas. Lá na França, como uma demonstração de que a França não acreditava em Deus, era ateia, ela se declarou ateia, né? Tem até filme. Tem filmes disso daí. Então, foi a Igreja Católica durante muito tempo proibiu a leitura da Bíblia, proibiu a evolução da Bíblia, né? Só eles podiam ensinar e tudo mais. Então, era uma tentativa de fazer com que a Bíblia não chegasse em nossas mãos. No entanto, ela chegou e está preservada
pelo que a arqueologia comprova até os dias de hoje. Então, o livro de Daniel, ele, aqui dentro do contexto histórico, ele relata os incidentes históricos da vida do profeta e dos seus 3 amigos lá, né? Basicamente, ele fala a respeito da experiência deles. Eles foram levados cativos para a Babilônia, né? Ali no início de 605 a.C., durante a primeira campanha de Nabucodonosor sobre a Palestina, né? Nabucodonosor vai lá e invade, a gente vai ver isso aí na leitura do capítulo 1, a Palestina ali, Jerusalém, e conquista, né? E leva o povo cativo lá para a Babilônia, que era a sede, então, ali do Império Babilônico, né? Só uma pergunta, aí só existiam só 2 tribos, né? Já tinha existido todas as outras. Sim, o povo de Deus estava dividido em 2. Judá, né? A tribo de Essa invasão é exatamente na tribo de Judá, né? O Império Babilônico, um pouquinho sobre o Império Babilônico. A gente vai ver aí que Nabucodonosor chega e invade Jerusalém, leva todo mundo cativo. E quem era Nabucodonosor, de que império que eles eram? Era do Império Babilônico. A história de Babilônia, ela remonta desde Nimrod. Lembram de Nimrod na Bíblia? Nimrod era filho de Cã, filho de Noé. Então era neto de Noé. Depois daquele episódio fracassado da Torre de Babel ali, que foi Nimrod quem era o líder, né? Aí Nimrod, ele constrói várias cidades, né? E uma delas acaba sendo, essas cidades acabam formando o que foi depois o reino de Babilônia. Daí o nome Babilônia de Babel, né? Que a origem foi ali, depois da confusão de Babel. Nimrod não conseguiu construir a torre como ele queria. Aí ele começa a construir as cidades que deram origem então à Babilônia. Babilônia era então o grande reino, né, um dos maiores do mundo, se não o maior, de toda a terra que era conhecida ali, eles se tornaram, eram os caldeus que se tornaram reis ali, e o Império Babilônico começou ali. O império começa com o pai de Nabucodonosor, era o Nabopolassar. Esse nome não aparece na Bíblia, aparece nos registros, né, extra-bíblicos. Ele era o pai de Nabucodonosor. O império começa com ele. Ele é o grande rei que assume o poder e tal, e começa a reinar sobre toda aquela terra lá. Isso foi mais ou menos por volta de 626. Então veja, 626, o tempo vai passando, aí chega a 605, né? Decrescente, tá certo? Então Nabucodonosor, ele fez 3 grandes ataques à Palestina durante o período dele, né? Esse de 605, onde ele toma Jerusalém, leva todo mundo cativo. Depois ele faz uma nova incursão no ano de 597, decrescendo, e depois 588 também ele faz uma nova investida nas terras ali da Palestina, né? Qual é o contexto aí do livro? Outro item, né? Daniel e os seus amigos, eles foram levados cativos para a Babilônia, junto com o povo, né? Daniel era muito jovem, Ellen White diz que ele tinha por volta dos 16 anos de idade, era quase um adolescente, e ele permaneceu como cativo durante quase a vida inteira, né? E sofreu bastante, né? 70 anos era o período do cativeiro. Vou comentar isso aqui daqui a pouco, porque é parte de uma profecia, né? Deus falou, vocês vão ficar 70 anos, e depois eu visito vocês de novo para aliviar o sofrimento. Vou falar já disso aqui. Hoje nós vamos ficar no contexto, no preâmbulo aqui, entendendo o que estava acontecendo, para
depois a gente entrar no estudo do livro, tá certo? Mas é importante essas coisas, a gente ter essa visão de como é que tudo começou, né? Quem era essa dinastia babilônica, por que que eles venceram o povo de Deus, né? Deus permitiu isso. Aliás, Deus permitiu isso ao longo da história durante várias vezes. Teve o cativeiro egípcio, não é? Primeiro. Então, porque o povo se desviava do caminho de Deus. E às vezes Deus trabalha assim, né? Para chamar a atenção do seu povo, Deus deixa que o povo entre num momento difícil na vida. Então, durante todos esses anos, Daniel e os seus 3 amigos, eles viveram no reinado de Babilônia, serviram como funcionários do rei, né? Eles foram eleitos, foram separados para poder servir ao rei e com certeza eles vivenciaram essas investidas de Nabucodonosor, essas 3 investidas aqui ao reino da Palestina, né? As terras da Palestina, porque eles saíam para as guerras e tal, e depois voltavam vitoriosos com os escravos, com os bens e tudo mais, e Daniel deve ter presenciado tudo isso, ele junto com seus amigos, né? Nessa ocasião que Daniel está lá, ele tem a oportunidade de ter contato direto com o grande monarca Nabucodonosor. A gente não pode esquecer que ele estava lá, Daniel estava lá como cativo, era um escravo. Então, não tinham acesso ao rei, de jeito nenhum, não é? Mas Deus estava no comando ali. Isso é que é bonito. Quando eu leio Daniel, eu vejo assim, Deus atuando através da vida de Daniel para poder realizar os seus propósitos. Tem toda uma visão de Deus aqui, que a gente descobre depois que estuda o livro de Daniel e vê como Deus trabalhou e usou os detalhes e chamou a atenção de Nabucodonosor para Daniel, um cativo que de outra forma ele jamais veria Daniel, e Daniel o veria, né? Porque era cativo, mas Deus trabalha ali de forma que chama a atenção de Nabucodonosor para Daniel, e Daniel tem a oportunidade de revelar o sonho. O primeiro contato, Daniel está de frente com o grande monarca, o cara que mandava matar, mandava viver. O livro de Daniel ele foi escrito em dois idiomas, o aramaico e o hebraico. Tá? O aramaico ele começa ali em Daniel 2, verso 4, e termina no capítulo 7. Esse pedaço aí foi escrito em aramaico. Lembra que a gente já falou aqui, a Bíblia toda foi escrita em 3 idiomas. O hebraico, o aramaico e o grego. O Antigo Testamento, hebraico e aramaico. Várias porções do Antigo Testamento em aramaico. A maior parte em hebraico. E depois o Novo Testamento todo em grego, né? E Daniel tem uma parte que está escrito em aramaico e o restante escrito em hebraico. O tema geral do livro de Daniel pode ser considerado como uma obra sobre história e profecia. Daniel escreveu a respeito desses 2 temas, né? As 4 principais profecias de Daniel, elas, quando você estuda essas 4 como um composto, você vê que ela apresenta uma forma resumida as experiências do povo de Deus desde o dia de Daniel até o tempo do fim. Nessas 4 principais profecias, a gente vai estudá-las aqui. É uma espécie de resumo da experiência do povo de Deus, desde aquela época até o fim dos tempos, né? As visões que Daniel recebeu, de uma maneira geral, trata da luta entre o bem e o mal, né? É Deus e o inimigo ali contendendo, e o objeto da luta são os filhos de Deus, né? E esse desmembramento, Daniel discorre até o estabelecimento do reino eterno de Cristo, que está ali representado pela pedra na estátua do sonho de Nabucodonosor, né? Do capítulo 2
a pedra que derruba toda a estátua e depois forma um reino que nunca mais mudaria, né? Quando nós estudamos o livro de Daniel, a gente nota que Deus usou o poder que Nabucodonosor tinha sobre toda a terra conhecida para poder concretizar os seus planos. Aí tem aqui a profecia, Edu, que você se referiu. Ó, pega a sua Bíblia aí em Jeremias, capítulo 27. Jeremias 27. Vamos ler o verso 6. Alguém pode ler para a gente aí? Diz assim: e agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que os sirvam. Isso aí. Então, Deus está dizendo aqui. A história que Daniel relata, falando de Nabucodonosor, Deus disse aqui antes de que ele iria chamar o Nabucodonosor, que ele chama de seu servo. Por quê? Porque Deus usa, aqueles detalhes que eu estava falando, como é interessante a gente estudar, Deus usa o poder que Nabucodonosor tinha sobre toda a terra, né, para poder realizar os seus planos, os seus propósitos, né? E ele diz aqui que ele ia suscitar Nabucodonosor e ele chama de meu servo, porque através de Nabucodonosor e o poder que ele tinha, Deus iria mostrar quem era o Deus realmente de todo o universo e tudo aquilo que ele iria fazer, né? A sua vontade. Então, Deus deixaria que seu povo fosse levado cativo, que alguém falou aqui, né, durante um tempo, né, por causa da desobediência, mas ele estaria cuidando do seu povo. Veja que Deus, como Deus é um Deus de amor, né? O povo se rebelava contra Deus, virava as costas para Deus, adorava outros deuses. Aí Deus deixava que eles passassem por dificuldades, que eles sofressem, mas nunca os abandonava. Sempre estava cuidando. E aqui o que a gente percebe é que Deus deixa que o povo vá cativo para a Babilônia, entrega o povo nas mãos de Nabucodonosor, que era um rei firme. Nabucodonosor era um homem sábio, um homem que sabia comandar, mas não era cruel para os padrões da época, porque os reis pagãos, quando conquistavam cidades e tudo mais, eles eram muito cruéis com as pessoas conquistadas. E Nabucodonosor era um rei firme que conquistou o povo de Deus, tornou o povo de Deus cativo, mas não era um rei tão cruel. A gente verifica como ele tratou com o povo de Deus. A gente vai ver ali no primeiro capítulo, quando a gente entrar nele, que Nabucodonosor manda separar os melhores, os mais jovens, os que pareciam mais sábios. Aí prepara essas pessoas aqui durante 3 anos, dá comida, dá minha comida para eles, o melhor que tem e tal, para eles ficarem sadios e poder servir no palácio. Ele não precisava fazer isso, né? Mandava matar quem ele queria, ele não precisava. Então ele não era tão cruel como para os padrões da época, como eram vários dos reis. Agora, é interessante que Deus revelou, então, foi você que falou dos 70 anos, Deus revelou o período do cativeiro que eles passariam. Querem ver? Vocês estão aí em Jeremias, vai no capítulo 29 e o verso 10. Jeremias 29, 10. Pode ler quem achar aí. O que é que diz aí? Silas? Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós, outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra.
É isso aí. tornando a trazer-vos Para esse lugar. Então Deus deu o período, 70 anos. E depois Daniel, a gente vai ver que Daniel, ele diz assim: eu descobri pelos livros do profeta Jeremias de que o cativeiro era de 70 anos e estava acabando. Daniel ficou super feliz, estava chegando a época de terminar o cativeiro. Veja que Daniel foi levado novinho e se passou todo esse tempo e agora estava acabando os 70 anos de escravidão. E Deus deu o período que ia ficar. E exatamente quando se cumpre os 70 anos, Deus permite que o povo volte. Ali já era Ciro, né? Que havia conquistado. Babilônia já tinha, o reino de Babilônia tinha acabado, né? Durou até ali o período dos Medo-Persas. E aí agora Deus permite, através de Ciro, que eles voltem para Jerusalém, assim como ele havia dito que faria. Muito bem, Daniel decidiu viver firmemente em harmonia com o plano de Deus. E é por isso que Daniel tem uma história tão bonita aí num reinado de um rei pagão, e ele como cativo, né, como um escravo. Mesmo assim, ele progride no reino de Nabucodonosor, se torna o primeiro-ministro do reino, né? Depois de Nabucodonosor era ele quem dava as ordens. Por quê? Porque ele decidiu viver em harmonia com o plano de Deus. Então, quando a gente vive em harmonia com o plano de Deus, a nossa vida tende a crescer. E eu não estou falando especialmente da vida material, né? Também, mas nem sempre é na vida material. Mas na vida espiritual, de você como uma ferramenta nas mãos de Deus para cumprir a sua vontade, para mostrar a Deus às pessoas, para que pessoas possam, através de você, ter a oportunidade da vida eterna, da salvação, né? Então, Daniel decidiu viver em harmonia com a vontade de Deus. Daniel era um homem de princípios, ele havia sido educado pela sua família. A gente vai ver ali que Nabucodonosor diz assim: peguem os nobres de Israel, aqueles da família dos nobres, dos príncipes, e separe. Então Daniel estava entre eles, Daniel e os amigos dele. Eles eram de famílias importantes. Isso era comum naquele período, de o conquistador, né, pegar os melhores, da família dos conquistados e fazer estudar, muda o idioma, muda os costumes, muda até os nomes, né? A gente vai ver também que eles mudaram os nomes de Daniel para impor a cultura deles aos cativos, né? Então, assim, tivemos uma boa ideia do contexto histórico, né, do que estava acontecendo aqui antes da gente entrar no estudo do livro propriamente dito. Então, a história, resumindo, é essa. Nabucodonosor, que vinha de uma linhagem, né, de reis babilônicos, conquista Jerusalém, leva o povo cativo para lá, para Babilônia, entre eles Daniel e seus amigos, né? E ali começa então uma experiência de muitos anos de Daniel no reinado babilônico e depois no reinado dos Medo-Persas, porque ele avança, né? Ele passa o período de Babilônia e entra no período do Medo-Persa, servindo ao rei, e continua ali com um legado importantíssimo, e Deus agindo na história da humanidade através das pessoas, através do rei, que tinha poder, e Daniel, que era o seu servo. E Deus então atua aí durante todo o livro de Daniel, que nós vamos ver a partir da próxima aula. Vamos orar?